E aí eu entendi, assim, que Deus estava vindo de um processo já comigo, sabe? E quando Deus começou a falar esses textos ao meu coração, eu falei, cara, é isso. Mas eu preciso agora sentar o meu coração diante de Deus, sabe? E aí eu quero trazer também o texto de Romanos 8 para complementar esse assunto. O texto de Romanos 8, 20, versículo 28. Não, 26. Diz assim: semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E a gente lê esse versículo de uma forma tão errada, a gente acha que Deus vai fazer a nossa vontade. Esse versículo a gente entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo aquilo que é bom aos meus olhos vai acontecer para mim, porque Deus me ama. E eu amo Ele. Então, tudo acontece para o meu bem. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que o Espírito, ele sabe exatamente o que é bom para nós. E que a vontade de Deus vai acontecer segundo a vontade de Deus para o meu bem. Não segundo aquilo que eu quero, que eu acho que é bom para mim. Entende? Porque o Espírito, ele sabe a minha necessidade, a real necessidade. E às vezes a gente está orando e falando, Deus, eu quero viver isso. O que eu achava que eu precisava era passar de primeira, e entre outras 1001 situações. E era o que eu achava que eu precisava. E talvez esse foi o X da questão da minha tribulação. Eu estava passando por um momento difícil e, ao mesmo tempo, eu achava que Deus tinha que fazer no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Porque eu amo a Deus. Se eu faço a vontade de Deus, por que as coisas estavam acontecendo daquele jeito? Porque Deus quis. E a vontade dele é soberana. Não segundo aquilo que eu acho. Segundo a vontade dele para a minha vida. E isso traz um peso para mim. E assim, uma culpa, trouxe ao meu coração uma culpa tão grande de eu falar assim, Deus, eu tô entendendo tudo errado. E eu sempre falei sobre isso, inclusive. Que a gente precisa andar segundo a vontade de Deus. E aí, quando você entende isso, você fala, meu Deus, não tem nada a ver. A vontade de Deus não é a minha vontade, é a vontade de Deus, mesmo contra a minha vontade. Os desejos do meu coração. Ah, Deus atende os desejos do meu coração. Sim, desde que o meu coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Meu coração está em Deus, então eu vou sonhar aquilo que Deus sonha para mim. Vocês estão me entendendo? E aí, para finalizar, porque eu quero debater sobre isso com vocês, e é um texto que falou muito ao meu coração. 1 Pedro, capítulo 1. E aí eu buguei minha mente, tá, gente? Eu não vou mentir pra vocês, não. E chorei. E dá vontade de chorar de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Diz assim. Não, vamos começar no 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia nos gerou novamente para uma esperança viva pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé para a salvação, que já está pronta para ser revelada no último tempo, na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo sendo necessário, estejais sob opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece,
mesmo que provado com fogo, possa ser achado em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Fim das contas, sabe, minha irmã, minha amiga, é muito difícil porque a gente é muito hipócrita, sabe, diante de Deus, em muitas situações. E eu fui essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Não fui. Deus está me tratando nessa área. Mas no fim das contas, Deus nos passa por provações para provar a sinceridade da nossa fé. Você tá comigo porque você me ama mesmo? Você tá vivendo isso aí para seu caráter ser testado, para que a sinceridade da sua fé seja provada. E sinceridade tem a ver com sincera, sem nenhum tipo de capa, nenhum tipo de maquiagem. E eu tô aqui exatamente do jeito que eu sou, sem filtro, sem maquiagem, para que você possa ver a realidade. É só uma metáfora para que você possa saber que a sinceridade da fé precisa ser um estilo de vida. Não tem a ver com a maquiagem que você usa. Mas tem a ver com a sinceridade, a maquiagem que você maquiou seu coração tão bem maquiado, para que em momentos de tribulação você não consegue sustentar essa fé, sabe? Essa sinceridade da fé. E aí você, durante a tribulação, é onde você expressa de fato o que você pensa sobre Deus e sobre todo o processo. E graças a Deus por isso, porque se não fosse isso, talvez, o que seria de nós, sabe? E aí momentos como esse me fazem questionar até o meu caráter. E por que eu estou em Deus, sabe? Os dias difíceis, então, eles servem para que Deus possa testar o seu coração e para que você mesmo possa saber por que eu estou em Deus. Eu creio, de fato, na obra da cruz. Eu estou aqui por causa de quê? Quando as coisas apertam, ou quando as coisas não saem do meu jeito, eu ainda amo a Deus. Eu ainda amo o Senhor. E quando, assim, logo antes da arena de cura, que teve agora nesse último fim de semana, no feriado agora, fim de semana antes, eu tava conversando com a pastora Maria, eu falei pra ela, pastora, como que eu vou servir do jeito que eu tô? Aí ela falou, o que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que você condiciona isso? O que tem a ver? Eu falei, mas eu não tô legal. Ela falou, ué, mas você tá passando dificuldade? Então ninguém vai servir. Eu fiquei pensando, como é que eu pude condicionar servir ao Senhor, servir à igreja, por causa dos meus problemas pessoais? Será que as tribulações, ela muda quem eu sou? Muda meu caráter? Não deveria, né, irmão? Mas às vezes a gente se deixa levar. E eu quero orar junto com você hoje. Porque eu não tô melhor que você não, tá? Então eu fiquei só derramando no seu coração aquilo que Deus falou comigo antes. Mas não, a gente não pode se condicionar Deus a isso, as nossas dificuldades. E nem condicionar aquilo que a gente faz pelo Senhor, para o Senhor, nas nossas dificuldades, sabe? Ah, eu não vou servir porque eu tô passando um monte de problema. E daí? Tem a ver uma coisa com a outra. Tô falando pra você que você tem que servir capenga, morrendo? Não. Tô dizendo que se não te impede fisicamente, se isso não... Você entendeu o que eu quis dizer? Você não é tão bobo assim, né? Mas como eu podia condicionar Deus? E aí eu fiquei me sentindo o cocô do cavalo do bandido, sabe? Eu falei, Deus, eu sou péssima.
Como que o Senhor ainda consegue ver graça em mim, sabe? E eu tô aqui porque por vários momentos eu pensei em desistir disso aqui. Falei, Deus, eu não tô pronto pra ficar todos os dias ali numa câmera e falando daquilo que eu não tô ali bem. Eu vou ter que aparecer muitas vezes sorrindo E aí Deus falou, como que você vai condicionar aquilo que eu mandei você fazer por causa de dificuldades pessoais? O que tem a ver uma coisa com a outra? Você só me obedece quando tá tudo bem? E sim, eu tava obedecendo só quando eu tava bem. Então eu quero aqui pedir perdão para vocês. Porque eu fiz um compromisso com o Senhor que eu estaria aqui. Faça chuva, faça sol. Claro que não tô falando de situações, aconteceu uma situação de saúde na minha família, hoje eu não vou conseguir postar e tudo mais. Mas o que eu fiz não agradou o coração do Senhor. Então eu tô aqui para pedir perdão humildemente. Vocês me perdoam. Eu quero orar por você e por mim. Senhor, eu entro na tua presença, Pai, com muita humildade no meu coração e apresento a vida de cada uma das minhas amigas, minhas irmãs. Eu sei que o Senhor nos ouve. Eu sei que o Senhor inclina o coração para um coração quebrantado. O Senhor inclina os ouvidos a um coração quebrantado, Pai. Meu coração está quebrantado e arrependido de tantas coisas que eu vivi nesses últimos dias. E por muitas vezes eu questionei a vontade do Senhor sobre a minha vida, sobre mim, sobre aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por ter questionado tantas vezes coisas que o Senhor plantou e me deu e eu questionei. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Eu estou muito envergonhada de ter questionado a tua voz. Eu oro, Senhor, para que o Senhor possa vir sobre o meu coração, sobre o coração das minhas irmãs, das minhas amigas, e para que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Porque eu sei que a tribulação, ela produz esperança, ela produz paciência, e ela produz, por fim, um caráter aprovado, e nós queremos chegar ao fim e dizer como Paulo, combati um bom combate, guardei a fé. É isso que eu quero dizer diante do Senhor, Pai. Eu quero que 1 Pedro 1,6 seja uma verdade sobre mim. Eu quero que o Senhor possa provar a sinceridade do meu coração e ver essa sinceridade. E ver que é sincero, que é humilde, que eu estou diante do Senhor em obediência e em amor. Eu oro, Senhor, para que as minhas irmãs elas possam ter esse mesmo coração, Pai. Nos ajude, Jesus. Nos ajude. Nos ajude a crescer, a amadurecer, a entender. E nos faça passar por momentos difíceis, vivendo e crendo nas tuas promessas e crendo que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos dê um coração manso, humilde, quebrantado diante do Senhor, Pai. Não permita que a vaidade do nosso coração, o orgulho, a prepotência, possa entrar no nosso coração e roubar aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, porque muitas vezes, por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, nós deixamos de viver, somos roubados, Pai, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, de viver as promessas do Senhor para nós, Pai. Então nos perdoe, Senhor, nos perdoe, nos ajude, Jesus. Amém. Até mais. Até amanhã, na verdade. Um beijo.